Abençoados. Faltou energia aqui em casa, mas já voltou já e nós retornamos, né? Faltou energia aqui, mas nós retornamos agora. Então, abençoados, para nós encerrarmos essa live com oração. Então, o primeiro cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, que saiu vitorioso e para vencer e foi lhe dado uma coroa, não é o anticristo. Foi o general romano Tito II. E o livro de Apocalipse capítulo 6 fala do juízo de Deus que aconteceu em 70 DC depois de Cristo. Fala do juízo do Pai. Então, não vai haver grande tribulação. Já aconteceu. E também, Jesus não vai voltar mais porque ele já voltou e hoje ele mora no teu espírito, ele mora em nosso espírito. Entende? Então, desfrutem do maior de Deus para a tua vida. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos pregar o Evangelho. Se você tiver condições, ajude um irmão, ajude uma irmã com a cesta básica. Ajude o seu próximo. Se você vê uma pessoa doente, tiver condições, compre um remédio, dê para aquela pessoa que está doente. Se você tiver condições de repartir o pão, reparta o pão com o teu próximo. Porque esse é o evangelho que Cristo quer que a gente viva em nossas vidas. Amor a Deus e amor ao próximo. Foi o que Jesus de Nazaré ensinou, né? E foi o único mandamento que Jesus de Nazaré deixou. No livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27, ele disse que o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não pediu culto, ele pediu para a gente nos amar, né? Então, vamos amar uns aos outros, vamos repartir o pão, ajude teu irmão, ajude tua irmã, porque esse é o verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado. Então, Jesus não vai voltar mais. Dizer que vai ter grande tribulação, dizer que a igreja vai passar por grande tribulação, é chamar Jesus de mentiroso. Porque no livro histórico de João, capítulo 21, e o versículo de número 20, Jesus de Nazaré disse assim, né? Versículo de número 18, vou ler a partir do versículo 18. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo 18, Jesus de Nazaré disse assim, na verdade te digo que quando tu eras moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo que Jesus amava era João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, João. E que dissera, Senhor, quem é que há de trair? 21. Vendo Pedro a este, ou seja, vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Versículo 22. Disse-lhe Jesus, sim, eu quero que ele fique, até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, ou seja, entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos, se fizeram a corrente. Que corrente? Divulgou-se, pois, entre os apóstolos, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, lhe disse que não morreria, mas sim, eu quero que ele fique, até que eu venha. Que te importa a ti? Então, Jesus de Nazaré não estava dizendo que João não ia morrer. Jesus de Nazaré estava dizendo para Pedro que João ia estar vivo até a sua segunda vinda. Até a sua vinda. E João ficou vivo até a vinda de Jesus. Dos apóstolos, o único apóstolo que viu Jesus vindo sobre a nuvem com juízo, com justiça, trazendo juízo sobre os judeus, sobre Israel, foi João. João foi o único apóstolo que viu Jesus vindo sobre a nuvem, trazendo justiça e juízo sobre Israel, né? E o próprio Jesus de Nazaré disse no versículo de número 22,
Disse-lhe Jesus: sim, eu quero que ele fique, até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, os intitulados pastores dizem: Jesus está voltando. O livro de Apocalipse foi escrito para nós. A igreja vai passar pela grande tribulação. Mas a pergunta que não quer calar é: se Jesus está voltando, se Jesus não veio ainda, aonde está João? Aonde está o apóstolo João, que Jesus disse que está vivo até a sua vinda? Será que João está no México, está na África, está em Moçambique? João já morreu abençoado. E o espírito dele voltou para o Pai. Entende? Então, o que acontece? Não vai haver grande tribulação. Isso já ocorreu. Dizer que Jesus está voltando é chamar Cristo de mentiroso. E Jesus nunca mentiu para começo de conversa. Jesus, ele sempre falava em verdade. Em verdade vos digo. Ele nunca mentiu. E no livro histórico de Mateus, capítulo 26, Mateus 26, 59, diz assim. Livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 59. Olha o que está escrito. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos em todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos eram líderes religiosos de Israel. Eram os guias, eram os pastores do povo de Israel que conduziam os judeus. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos em todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. Versículo 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas. 61. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Olha o que ele disse: que vereis em breve. Não é daqui a 2000 e poucos anos. Vereis em breve, rapidamente, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele entendia que vir sobre as nuvens era Deus trazendo juízo e justiça. E como Jesus falou para ele, né? Jesus ele falou para ele: em breve, rapidamente vereis o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o que acontece, né? Vir sobre a nuvem aqui é trazendo juízo e justiça. E o sumo sacerdote, como era judeu de origem judaica, conhecia a lei de Moisés, conhecia a Torá e conhecia muito bem figura de linguagem. Ele sabia que vir sobre as nuvens quer dizer trazer juízo, trazer justiça sobre os judeus, sobre o povo de Israel. Aí ele chamou Jesus de blasfemo. Ele disse que Jesus blasfemou. Ele estava dizendo: se tu dizes, né? Em outras palavras, se tu dizes que vai vir sobre a nuvem do céu com grande poder, grande glória, tu está dizendo que tu é Deus. Tu está auto se denominando como Deus. Tu está dizendo que tu é Deus. Porque o sumo sacerdote entendia que a expressão vir sobre a nuvem quer dizer trazer juízo e justiça. Aí no versículo 65, o sumo sacerdote é o que ele fez. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. 66. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então, até o sumo sacerdote entendia que vir sobre a nuvem é trazer juízo e justiça. Se Jesus não voltou ainda, se Jesus não veio ainda, é religioso. Aonde está o sumo sacerdote? Porque Jesus disse para o sumo sacerdote assim: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aonde está o sumo sacerdote? Será que o sumo sacerdote está na Índia?
Será que o sumo sacerdote está lá na África? O sumo sacerdote já morreu, abençoado. O sumo sacerdote, ele não existe mais. E Jesus disse para o sumo sacerdote: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Se Jesus não veio ainda, o sumo sacerdote também tem que estar vivo e tem que esperar ele vir sobre a nuvem do céu. Aonde está o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele já morreu. Então Jesus não vai vir, ele já veio. Não tem grande tribulação, já aconteceu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até os mesmos que o transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Todas as tribos da terra aqui é as 12 tribos de Israel, tá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá aqui quer dizer todas as 12 tribos de Israel. Naphtali, todas as 12 tribos de Israel viram ele vindo sobre as nuvens. Porque Jesus de Nazaré fez juízo sobre Israel, sobre os judeus. E todo olho verá. Até os mesmos que o transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Todas as tribos da terra aqui é as 12 tribos de Israel que se lamentaram. Eles se lamentaram quando Jesus veio trazendo justiça e juízo no ano 70. Se lamentaram quando Jesus veio sobre as nuvens. E até os mesmos que o transpassaram. Quem foi que transpassou Cristo ao lado, meus irmãos? Os romanos. Jesus disse que até os romanos, aquele que lhe transpassou ao lado, ia estar vivo. Se Jesus não veio ainda, meu amado, aonde está os soldados romanos que lhe transpassaram ao meio? Ele tem que estar vivo. Cadê ele? Cadê os soldados romanos? Estão vivos em algum lugar? Não, eles já morreram. Então não vai ter grande tribulação. E eu encerro com o livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 22 e 23. Livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Palavras de Jesus de Nazaré aos seus 12 discípulos. Olha o que ele disse. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, nessa cidade aqui, a cidade de Israel, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos, o seguinte: quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos que eles não iam acabar de percorrer a cidade de Israel sem que viesse o Filho do Homem, sem que ele voltasse no ano 70 depois de Cristo. Se Jesus não veio ainda, se Jesus não voltou ainda, meus queridos, aonde estão os 12 apóstolos? Será que eles estão percorrendo ainda a cidade de Israel? Será que eles estão subindo e descendo, viajando de cidade em cidade lá em Israel? Será que eles estão percorrendo a cidade de Israel? Não, Senhor. Os 12 apóstolos abençoados, eles já morreram. O espírito deles já voltaram para o Pai. Então, tudo isso é uma falácia da religião. Tudo isso é heresia. Tudo isso é mentira da religião. Jesus já voltou. Ele mora no meu espírito. Ele mora no teu espírito. Não vai ter grande tribulação. Não vai ter grande tribulação. O anticristo não vai se manifestar. O anticristo já se manifestou, que foi o imperador romano Nero. Entende? Então, meus irmãos, salve seu entendimento. Salve a sua mente. Peça o Espírito do Pai para te guiar. Peça o Espírito Santo para te dar entendimento, sabedoria do Evangelho. Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia sem o óculos da religião.
Leia a Bíblia com os olhos espirituais e peça para o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Peça para o Espírito Santo sabedoria. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Apocalipse não vai se cumprir porque já se cumpriu, não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 igrejas da Ásia Menor não eram nome de placa de igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor eram nome de cidade. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, quer dizer, a palavra anjo quer dizer mensageiro. O mensageiro que está na cidade de Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. O mensageiro que está na cidade de Esmirna. Então, eleitos, peça o Espírito Santo para te ensinar. Leia as 14 cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. E peça o Espírito para te guiar. Leia em oração. Faça uma oração antes de ler e peça o Espírito Santo entendimento. Peça o Espírito Santo sabedoria. Peça o Espírito Santo para te ensinar e saia da maldita religião. Porque Cristo não criou nenhuma religião. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 21, Paulo disse que Deus colocou Cristo acima de todo principado e potestade. Principado vem de príncipe, potestade vem de poder. E Deus colocou Cristo ressuscitado acima de todo principado, acima de todo príncipe e de toda potestade. Cristo ressuscitado está acima do presidente da República. Cristo ressuscitado está acima de todos os poderes. E Deus o constituiu como cabeça da igreja. Mas a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem do verbo ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. A igreja de Cristo não é um templo de pedra. A igreja de Cristo não é um espaço físico. A igreja de Cristo são vidas compradas por bom preço, alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Então, Cristo é o teu cabeça. Cristo é o meu cabeça. Cristo não é o cabeça de nenhuma instituição religiosa. Cada instituição religiosa tem um cabeça, tem um fundador humano. Sila Malafaia, aquele mercenário falso profeta, ele é o cabeça, o fundador do templo religioso dele, que não pode ser chamado de igreja. Porque a igreja quer dizer vidas, quer dizer pessoas. Edir Macedo, aquele pilantra, falso profeta, mercenário que mente em nome de Deus e toda a riqueza que ele tem é em nome de Deus, mentindo em nome de Deus para os incautos que não conhecem o Evangelho, ele é o fundador, é o cabeça da instituição religiosa dele, da empresa religiosa dele. Ele é o cabeça de lá, mas Cristo não é o cabeça de lá. Cristo é o cabeça da igreja Vida das Pessoas. Valdomiro Santiago é o cabeça do templo religioso dele. E é o fundador. Mas Cristo não é o fundador nem o cabeça do templo religioso dele. Cristo é o meu cabeça. Cristo é o teu cabeça. Ele é o cabeça da igreja, oh glória. Ele é o nosso cabeça. Todos nós, povo da graça de Deus, estamos submetidos ao único bom pastor, que é o Cristo ressuscitado. Estamos submetidos a Cristo. Não estamos submetidos a homens. Não estamos submetidos à instituição, ao clero. Não estamos submetidos a nenhum pastor humano. Estamos submetidos ao bom pastor, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele não mandou ninguém levantar templo de pedra. Ele não mandou ninguém construir templos luxuosos, com ar-condicionado, com cadeiras cocheadas. Ele mandou nós repartir o pão com o próximo e amar o próximo. Só isso. O único mandamento que ele deixou, amor a Deus e amor ao próximo. Então, ser seguidor do bom pastor Cristo, ser seguidor de Cristo, é romper com o sistema religioso. É transcender a religião. É sair fora da maldita religião e seguir a Cristo em espírito e em verdade. Seguir a Cristo em espírito e em verdade não tem nada a ver frequentar templos de pedra. Não tem nada a ver estar submisso a um homem que se titula pastor. Não tem nada a ver em seguir ritos, rituais, cerimônias de uma instituição religiosa, de uma religião.
O verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, adora a Cristo em espírito e verdade. E o culto do cristão começa quando ele acorda, é 24 horas por dia. É um culto racional. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer culto com a mente, culto com entendimento, culto espiritual. Culto com inteligência, culto com entendimento. A nossa vida é o culto é a nossa vida. O nosso culto começa quando nós acordamos, damos bom dia para um vizinho, damos bom dia para o outro, vamos trabalhar, vamos fazer qualquer outra coisa, e quando a gente reparte o pão com o faminto, ajuda o próximo, dá água a quem tem sede, dá pão a quem tem fome. Esse é o nosso culto. O nosso culto não é com horas marcadas. Quarta-feira, culto da vitória. Isso não tem no Evangelho, não tem na Bíblia. Domingo, culto da família. Isso não tem na Bíblia, isso não tem no Evangelho. O nosso culto é sem hora marcada. É em qualquer lugar. Pode ser na chuva, pode ser no sol, pode ser debaixo de uma figueira, debaixo de um pé de árvore, pode ser em uma casa. Contanto, é um culto em espírito e em verdade. Graça e paz para todos. Medite nessa palavra. A grande tribulação já aconteceu. Não vai ter mais. Não esqueça. A grande tribulação já ocorreu, já aconteceu. Não vai ter mais. Oremos. Pai dos Espíritos, obrigado por essa palavra. Assim como o Senhor me deu esse conhecimento, tirou as escamas dos meus olhos da maldita religião, eu te peço também, tira as escamas dos olhos dos meus irmãos, dá sabedoria para eles, da inteligência, da conhecimento, porque muitos irmãos aí, evangélicos, estão enganados na religião, mas são teus. Eles são teus filhos desde antes da fundação do mundo. São pessoas de Deus, pessoas que até praticam o amor ao próximo, mas estão enganados nas doutrinas, estão enganados no sistema religioso, mas são teus. E eu te peço, liberta meus irmãos do sistema religioso, Pai. Tira eles dessa perturbação na mente, medo do inferno, medo de anticristo, medo do chip, medo da besta, medo de grande tribulação, medo de Jesus voltar e eles ficarem. Tira isso da cabeça deles, liberta eles, que eles sofram uma metanoia, uma libertação na mente, uma libertação no entendimento, que eles sejam impactados por essa palavra transformadora e libertadora do Evangelho da graça de Deus. Que teu Espírito possa falar melhor aos corações dos irmãos, das irmãs, e que eles possam conhecer o verdadeiro Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Amém. Amados irmãos, graça e paz para todos. Estamos juntos aí pregando o Evangelho da graça de Deus, né? Se inscreva no meu canal no YouTube aí. Eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais no YouTube estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva no meu canal, sempre nós estamos postando lá mensagem nova, vídeo novo, mensagem do Evangelho nova aí, vídeo novo, e vamos estar juntos aí denunciando o sistema manipulador, sistema religioso, e pregando o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Vamos que vamos, crescendo na graça, no entendimento e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Eu peço a vocês que compartilhem essa live aí com o máximo de... com um número maior de pessoas, com o máximo, né? Compartilhe essa live, sente o dedo nessa live aí, compartilhe, para que muitas pessoas ouçam essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da graça, né? Eu não sou teu pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou conferencista, nem pregador itinerante, eu sou apenas um filho de Deus, né? Eu não sou perfeito na carne, não sou santo na carne, mas no Espírito, meu Espírito é perfeito diante do Pai, porque meu Espírito vem de Deus. Então, para a glória de Deus, compartilhe essa live, compartilhe essa mensagem, que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Fui e até a próxima live.